Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É uma alegria estar aqui e compartilhar esses pensamentos e essa aula do Vem e Segue-me. Essa semana é a semana do dia 25 de janeiro até o dia 31 de janeiro. E estamos estudando Doutrina e Convênios de 6 até 9, sendo que nos dois vídeos anteriores nós vimos num vídeo Doutrina e Convênios 6 e no outro Doutrina e Convênios 7. E hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 8 e 9. E eu estou bem animado. Quando nós líamos essa sessão, essas duas sessões, eu e minha esposa, ela me lembrou: André, não esquece de agradecer. Então eu gostaria de agradecer aqui a todos vocês, meus amigos e amigas, que estão se inscrevendo no canal e têm mandado tantos comentários tão edificantes. Eu estou tão feliz. Vários ex-alunos, pessoas em alas que eu pude frequentar, estacas, distritos, enfim. E tem sido uma experiência tão edificante e eu estou muito feliz. Algo que eu quero compartilhar com vocês, eu sempre oro antes de qualquer gravação dessas, né? Como se eu estivesse dando uma aula mesmo, assim, presencial. E para que possa ter o Espírito Santo. E eu tenho sentido a influência do Espírito, embora eu esteja sozinho aqui na sala, aqui nesse quarto, né, fazendo essa gravação. E eu tenho observado pelos comentários que vocês também têm sentido. E que época maravilhosa para se viver, né? E podermos estar assim tão distantes, em lugares bem distantes uns dos outros, e nós estarmos assim ouvindo. Também quero agradecer, nós estamos concluindo com esse vídeo a terceira semana do Vem e Segue-me, e nós já estamos com 240 alunos, né, amigos frequentando a nossa classe online aqui. E eu fiquei lembrando, a maior classe que eu já tive, assim, presencial, que eu pude ministrar aula, foi quando eu servia no Instituto Campinas, ali na ala 1 de Campinas, pertinho do centro, pertinho da Francisco Glicério, na Duque de Caxias. Estou lembrando os nomes aqui das ruas. E nós tínhamos lá 162 alunos. E nós tínhamos que dar aula na capela, porque o número era um número bem grande. E era tão gostoso. Se alguém de vocês que está ouvindo fazia parte daquela sala, escreve algum comentário, porque olha, foi uma experiência gloriosa lá. Eu fiquei tão feliz naquela época. Então, vamos em frente? E outra coisa, muitos de vocês têm escrito ali que estão compartilhando com sua ala, com seus amigos, e eu fico muito feliz, muito obrigado. E eu estou muito feliz, é uma classe maravilhosa, com 240 alunos, imagina, é uma coisa fantástica. Vamos em frente? Bom, na sessão 8, aqui, essa revelação foi dada em abril de 1829, e Oliver Cowdery, ele servia como escrevente de Joseph, e ele teve então o desejo de traduzir também. Não fala exatamente por que o desejo dele, né? Talvez porque ele fosse um professor e Joseph realmente uma pessoa inculta, né? Mas Joseph era o profeta de Deus, ele tinha o dom de revelação, né? E através do Urim Tumim, pedras de revelação, enfim, ele conseguia fazer as traduções. E Martin Harris servia como escrevente, mas ele teve aquele desejo de também servir como tradutor. Então vamos começar aqui, são poucos versículos, da seção 8 de Doutrina e Convênios, vamos começar no versículo 1. Se você estiver assistindo agora, tenta abrir a tua escritura para você ler na tua, porque é tão gostoso fazer marcações, assim, ó. Eu gosto de marcar as minhas, escrever coisas do lado, e vai, né? Faz como você está acostumado. Eu gosto de ter algumas marcaçõezinhas. Bom, então no versículo 1 fala assim: Oliver Cowdery, em verdade, eu te digo que, tão certamente quanto vive o Senhor, que é teu Deus e teu Redentor, tão certamente receberás conhecimento de todas as coisas que pedires com fé, com um coração honesto, crendo que receberás conhecimento concernente às gravações de velhos registros que são antigos, os quais contêm aquelas partes de minhas escrituras
das quais se falou pela manifestação de meu espírito. Bom, fim da leitura aqui, só no versículo 1. Uma coisa interessante aqui, porque esse capítulo de seção 8 é um capítulo que está ensinando sobre revelação pessoal, né? E usou a experiência de Oliver. Esse foi recebido, né, de Joseph, e essa revelação. E observe o seguinte, então o Senhor está ensinando assim, olha, pede com fé, coração honesto e crendo que receberás. Olha que coisa para a nossa vida, né? Pedir com fé, coração honesto e acreditar, não, eu vou conseguir. Oh, fantástico. Vamos para o versículo 2. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que esse é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Fim da leitura. O Senhor fala assim, eu falarei em tua mente e em teu coração. O que é falar na mente e no coração? Eu lembro, há muitos anos atrás, eu servia como presidente do distrito, né? E naquela época existia uma reunião ali em São Paulo, naquela capela do Caxangui, vinha um apóstolo, e então presidentes de destaque, distrito e missão de todo o Brasil iam lá e participavam durante um sábado e domingo daquelas reuniões, era muito edificante. E eu lembro que uma vez foi um apóstolo, eu estava participando, eu fiquei lembrando que eu não lembro do apóstolo, e ele falou, o que é falar na mente e no coração? E ele fez essa pergunta, e nós estávamos ali com todos os presidentes de destaque do Brasil, de missão, e daí cada um dava uma opinião, e um falava uma coisa, outro falava outra, que o apóstolo ele fez assim, ó, calma, calma irmãos, calma, falar no coração é um sentimento, na mente você entende. Ponto, acabou a discussão, né? Mas daí ele explicou um monte de coisa sobre isso. Mas eu achei aquilo tão extraordinário, né? Tão simples assim, que daí na segunda-feira, minha reunião familiar, sentei no chão. Já comecei por aí, não, hoje eu vou abafar, né? Sentei no chão, abri aqui, os filhos assim, tudo sentado no chão, tudo pequenininho, né? E daí eu falei assim, li a escritura, e daí fiz aquela pergunta do apóstolo, que eu vi aquele zoom em todos os presidentes de distrito, né? E eu também confuso, naquela época, era muito jovem, era bem jovem mesmo. E daí eu li, daí eu fiz a pergunta, o que é falar? Eu estou rindo aqui. O que é que o Senhor quer dizer? Falarei a tua mente e teu coração. Pois agora eu vou ensinar, né? Como a gente é bobo, né? Quando se ilude. Daí um dos meus filhos tinha 6 anos. Falar no coração é um sentimento, na mente é um pensamento. Pô, acabou a reunião familiar. Foi tão engraçado aquilo. E eu achava que a gente não sabe nada, né? Aprendia das crianças. Mas falar na mente e no coração é algo realmente que nós precisamos aprender. A impressão, né, as revelações que vêm no coração é um sentimento. Um sentimento que você deve fazer alguma coisa, um sentimento que vem sobre alguma coisa que você deve fazer, né? Ou alguma resposta. É só uma impressão, mas você não consegue dizer corretamente. Agora, falar na mente é uma coisa tão clara que você pode escrever. Entende? Então, um pensamento tão claro que dá para você escrever. Falar no coração é só um sentimento. Eu vou contar 2 experiências. Eu lembro uma vez que tinha um aluno, né? Um aluno do instituto, tá? Enfim, um irmão. E um dia ele foi no meu escritório, ficou ali rodando, ele disse, nossa, ele quer fazer uma pergunta aqui, né? Daí ele entrou ali na porta e ele comentou assim, olha, presidente, né? Presidente, nossa, eu queria te pedir um conselho, tá? Vai, pergunta. Tem uma moça, mas ela é maravilhosa. Quando eu penso nela, eu fico pensando aqui, dá tudo certo. Olha, mas ela é a pessoa certa para mim.
Mas daí eu não sinto nada no coração. Mas tem uma outra moça, nossa, quando eu chego perto dela, meu coração até dispara. Nossa, mas daí quando eu penso em nós dois juntos, não vai dar certo. Qual das duas você acha que eu gosto? Aí a gente recebe umas perguntas assim, né? Daí eu comecei a rir, né? Disse, mano, eu não gosto de nenhuma. Para, não é nenhuma, não é resposta nenhuma. Daí nós lemos isso aqui, falar na mente do coração, né? Tem um sentimento e depois o senhor esclarece mais coisas. A minha esposa fez um outro comentário também, é umas coisas curiosas, assim, que são perguntas bem sérias das pessoas. Agora, depois de muitos anos, a gente acha engraçada, mas na época não era tão engraçado assim, né? Era parte de uma decisão que as pessoas estavam tomando. E a minha esposa lembra que uma das alunas do instituto uma vez perguntou para ela assim, irmã Sônia, preciso falar com você, porque tem um rapaz que me pediu para casar comigo. Ele disse que ele fez uma oração no templo, que ele recebeu a resposta, que sou eu a pessoa. Eu não sinto nada por ele. Aí minha esposa falou para ela assim, olha, irmã, eu não sei a resposta de todas as coisas, mas uma coisa eu sei, que se for para casar, você também tem que sentir. Então você também tem que sentir. Então te dá um conselhinho rápido, cai fora, cai fora. Muito interessante, né? A gente fica vendo assim. Mas o que é falar na mente e no coração, irmãos? Lembra aqui ele cita aqui que esse foi o princípio pelo qual Moisés conduziu o povo de Israel através do Mar Vermelho, né? E Moisés, aquele grande profeta, né, que foi libertar Israel, as pragas do Egito, o caminho no deserto, manda abrir o mar e tudo mais. Olha que coisa, ele tinha certos sentimentos que vinham do Senhor, e daí essas coisas ficavam mais claras, o Senhor falava coisas para ele entendia como se pudesse escrever e executava. E assim ele foi conduzindo o povo de Israel. Eu lembro que... tá bom. Eu ia contar algumas experiências especiais, não vou contar, não. Chega. E aí você? Como tem sido a tua experiência em ter certos sentimentos, impressões? De receber revelação de Deus? Isso é importante. Eu costumo falar que receber revelação, desculpe a minha comparação assim, tão simplória, tá? Mas é como andar de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Imagina eu ensinando alguém a andar de bicicleta. Você pega no guidão aqui, põe o pé ali, empurra no pedal, senta, sai pedalando, vê se quer se virar, você vai assim. Se eu ensinar alguém a fazer isso, a pessoa vai cair no chão. Porque precisa mais do que isso. É a mesma coisa aqui nessa escritura. Você tem que praticar. Exige esforço, irmão. Mas nós vamos falar isso mais adiante, tá bom? Versículo 4. Portanto, este é teu dom. Usa-o e serás abençoado, porque te livrará das mãos de teus inimigos, ao passo que, se assim não fosse, eles te matariam e levaria a tua alma à destruição. Lembra-te destas palavras e guarda meus mandamentos. Lembra-te, este é teu dom. E agora, este não é teu único dom, porque tens outro dom, que é o dom de Arão. Eis que este dom tem manifestado muitas coisas a ti. Oliver Cowdery, ele tinha o dom da revelação, ele conseguia receber revelação. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas entra no aplicativo, vai lá, Manual do Instituto, entra ali, Doutrina e Corrente, seção 6, tem algumas orientaçõezinhas ali muito boas, de coisas históricas que aconteceram na época, mas eu não quero entrar nesse ponto, porque o principal aqui dessa sessão é sobre revelação. E Oliver, ele tinha esse dom de revelação, e o Senhor estava confirmando, olha, esse dom, ele é um bom dom que você tem. E no versículo 7 diz assim, eis que nenhum outro poder existe, a não ser o poder de Deus, que faça com que este dom de Arão esteja contigo. E esse dom de Arão, lembra lá de os filhos de Israel, tinha Moisés, o irmão
Arão, e Arão era o porta-voz e tal, então tinha essa relação, e ele ajudava Moisés, ele tinha aquela vara que ele botava no chão, se transformou em cobra, blá, blá, blá. Lembra? Ele era assim. Esse era o mesmo dom, é isso que é o ponto central aqui. Não as especulações, mas esse era o ponto central. Que o dom de Oliver era servir como Arão serviu a Moisés para Joseph. Portanto, não duvides, porque é o dom de Deus. Tê-lo-ás em tuas mãos e farás obras maravilhosas, e nenhum poder será capaz de tirá-lo de tuas mãos, porque é a obra de Deus. 9. E portanto, qualquer coisa que pedires que eu te diga por esse meio, conceder-te-ei, e receberás conhecimento a respeito dela. 10. Lembra-te de que sem fé nada podes fazer. Portanto, pede com fé. Não trates essas coisas levianamente. Não peças o que não deves. E olha, então nesse processo, né, de receber revelação, nós temos que perguntar com o Senhor, com fé, acreditando que recebereis e vamos receber. Né? É maravilhoso isso. E foi isso que o Senhor revelou nesse momento, na história de Oliver e de Joseph e da nossa história, até esse momento que nós sabemos da oração, e depois o Senhor esclareceu tantas coisas mais aqui adiante, né? Então no 11, pede que te seja concedido conhecer os mistérios de Deus e que possas traduzir e receber conhecimento de todos os registros antigos que foram ocultos e que são sagrados, e ser-te-á feito segundo a tua fé. Eis que fui eu quem o disse, e eu sou o mesmo que te falou desde o princípio. Amém. E aí, fim da leitura, nós encerramos o capítulo 8. Então o Senhor deu essa revelação a Oliver, eu vou te falar no teu coração, na tua mente, e é pelo Espírito de revelação. E eu estava debatendo, né, com minha esposa sobre o Espírito de revelação. Nós estávamos conversando assim que tem que ter um certo esforço de sua parte, né? É muito fácil dizer assim, eu perguntei, o senhor não me respondeu, não sei, está ocupado. Lembra lá de Elias e os profetas de Baal? Fala mais alto, talvez o Deus de vocês esteja ocupado. Tá? Mas, gente, tem que ter um esforço de sua parte. E quando fala assim, falarei ao teu coração e à tua mente, né? Essas coisas elas começam a fluir, e à medida que você vai recebendo revelação, você vai se acostumando. Eu vou dizer como eu sinto quando eu recebo essas certas impressões, que é um conhecimento que no meu jeito de ver, no jeito que eu consigo sentir, é como se vem de fora para mim, que é um pensamento que não é o meu pensamento, dá para entender? E aí eu digo, opa, e essa sensação, através dos anos, cada vez é mais claro, mais fácil de eu reconhecer. O que no passado era muito difícil, quando eu era bem mais jovem, né? Mas daí foi praticando, e é isso que nós estamos fazendo, que você deve estar fazendo também. Mas eu posso testificar, Deus responde, tá bom? Versículo 9. Oliver Cowdery, então, ele começou a servir como o tradutor, e Joseph começou a ser escrevente. E Oliver estava muito lento, ele não estava conseguindo, estava muito difícil, até que daí ele parou e voltou a escrever. E então o Senhor deu uma nova revelação no mesmo mês de abril de 1829, que é a seção 9. Então vamos para a seção 9, ó. Versículo 1. Eis que eu te digo, meu filho, isso falando para Oliver, tá? Eis que eu te digo, meu filho, que por não teres traduzido conforme me havias pedido e começado outra vez a escrever para meu servo Joseph Smith, desejo que assim continues até que tenhas terminado este registro que confiei a ele. Então, peraí. Então, quer dizer, você está orando, está buscando o Senhor, mas quando você está buscando o Senhor, o que acontece? O Senhor te dá certas orientações, daí você começa a fazer, e no final, no meio do caminho, você para, desiste. O Senhor retira o dom, retira aquele auxílio para fazer aquilo.
E às vezes você pensa assim, ai, Deus não me ajuda. Não, você parou, você desistiu, continua firme, continua firme. Versículo 2. Então, eis que te concederei poder para ajudares a traduzir outros registros que tenho. Lembra, depois Joseph Smith traduziu, fez a versão inspirada da Bíblia, e Oliver foi escrevente também. Versículo 3. Sê paciente, meu filho, porque isto é segundo minha sabedoria, e não convém que traduzas neste momento. Então, nosso Pai Celestial, ele tinha seus propósitos. Ele queria que alguém fizesse determinado trabalho, que era Joseph, traduzir, e que Oliver pudesse fazer outra coisa, que era ser escrevente. E isso estava de acordo com a sabedoria de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, nós queremos fazer algumas coisas, e o Senhor está dizendo, não, faz isso aqui. Daí você fala, não quero. Então, nós temos que ter cuidado para tentar harmonizar nossa vida com o Senhor, né? No versículo 4, eis que o trabalho para o qual és chamado é escrever para meu servo Joseph. 5, e eis que foi por não teres continuado no princípio, quando começastes a traduzir, que tirei esse privilégio de ti. Não murmures, meu filho, porque foi segundo minha sabedoria que agi contigo desta maneira. Ele começou a traduzir, estava difícil, não vou fazer. Então, porque ele não continuou, o Senhor também retirou o auxílio, porque ele tinha desistido. Isso muitas vezes pode acontecer conosco. E aí vem o versículo 7, o 8 e o 9. Olha só. Eis que não compreendeste, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizestes, a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Portanto, não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim. Então, o que o Senhor está falando aqui, nesses 3 versículos, para Oliver Cowdery? Oliver Cowdery apenas tinha pedido, mas ele não tinha entendido que ele tinha que se esforçar naquele processo. Tinha que ter um esforço dele. E o Senhor fala aqui, né, que nós devemos ponderar. Então imagina que você tem uma situação na tua vida que você quer resolver alguma coisa, então você tem que estudar aquele pensamento, aquela situação, né? Nossa, se eu fizer isso, o que acontece? Mas se eu agir assim? Mas se eu fizer isso aqui? Se eu fizer assado? E olhar todas as circunstâncias. Depois que você olhou todas as circunstâncias, daí você tem que começar a dizer assim, bom, o que é melhor aqui? Bom, melhor é eu fazer isso. Melhor eu fazer assim. Ou melhor é aqui. Seria bom aqui, mas isso aqui, se eu fizer desta forma, ainda é melhor. Percebe? Você tem que pensar bastante, ponderar, usar a tua mente para entender. E depois, o Senhor vai fazer arder o teu peito. Eu estava lendo sobre arder o peito, né? Alguns apóstolos falando sobre isso, e alguns comentaram assim: olha, se você está falando que é sentir calor, então eu nunca recebi revelação. Opa, então não é uma coisa física, mas é um sentimento de paz que vem no seu coração. Dizer, puxa, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Percebe? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que isso aqui o Senhor está descrevendo um processo como é. Mas não significa que toda a revelação venha exatamente desta forma. Pode ser que o Senhor te dê uma resposta, como já aconteceu comigo, em vários momentos e bem mais rápido. Olha, faz isso. Opa. Às vezes, em um momento da tua vida, você recebe uma resposta mais rápida. O Senhor quer certas coisas que você faça. Mas, normalmente, você vai fazer o quê? Você vai ponderar. É um processo, tá bom? Versículo 10. Ora, se tivesse sabido disso, poderia ter traduzido, contudo não convém que traduzas agora. Eis que era conveniente quando começaste.
mas temeste a horas passou, agora não convém. Então, olha que interessante. O Senhor dá respostas para nós, para certas orações, em certos momentos de nossa vida, de coisas que precisamos fazer. Mas se nós não seguirmos a orientação do Senhor, depois de um certo momento, o que aconteceu aqui, talvez já não seja mais conveniente que você faça aquilo. Dá para entender? Pensando um pouco sobre revelação, eu queria só citar um exemplo aqui, né, que eu acho que é bem pertinente aqui. Todos nós temos direito à revelação pessoal. Então, se é uma revelação pessoal, eu posso buscar o Senhor, eu posso pensar bastante, posso anotar tudo, né? Se for uma coisa na mente, né? Um sentimento, uma impressão que devo fazer. Pessoal, vai em frente. Para a tua família, vai em frente. Agora, vamos supor que temos uma irmã lá muito querida, que ela está muito preocupada com a Sociedade de Socorro, e ela orou bastante, daí ela vai até o bispo e diz assim: bispo, recebi uma revelação que você precisa desobrigar aquela irmã de Presidente de Socorro e deve chamar fulana. Por que fulana é assim? Por que fulana é... Por que fulana... Eu tive sentimentos tão bons, o Senhor me revelou. Apaga, irmãos, essa revelação não é de Deus. Tá? Essa revelação não é de Deus. Deus ensinou assim, ó, que é contrário à lei de Deus que uma pessoa que esteja numa posição inferior receba uma revelação para uma pessoa que estiver numa posição superior. Por exemplo, na ala, o bispo é o que tem as chaves da revelação para a ala. Entende? E então é contrário que eu vá lá para o bispo ou qualquer uma pessoa dizer: o bispo, faz isso. Não, é contrário. Dá para entender? Ou eu ter uma revelação para o meu presidente de estaca. Imagina, tá doido? O presidente da estaca que tem a revelação para receber a revelação para a estaca. E isso é uma coisa que acontece. Nós não podemos receber a revelação para o presidente Nelson, que é o profeta de Deus. O profeta de Deus é o presidente Nelson. Ele que recebe a revelação para a igreja no mundo todo, em nossos dias. Entende isso? Isso é uma coisa muito clara. Então nós estamos falando de revelação aqui, mas revelação para a minha vida, para as coisas que eu tenho que fazer, e não revelação desse tipo, que nós estamos falando para igreja, por exemplo, né? Muito bem. Mas olha o versículo 12, como é um versículo assim que dá conforto a nós. 12. Pois não vês que, para compensar, dei força suficiente a meu servo Josi, e a nenhum de vós condenei. Não é maravilhoso? O Oliver Caldo queria traduzir, o senhor deixou, ele desistiu, Deus, tá, tudo bem, então para, não te dou mais esse dom. Mas daí ele fala ali no versículo 12, olha, Oliver, eu não te condenei, você parou no caminho, eu não te condenei, continua fazendo esse trabalho que eu te chamei de ser escrevente, mas eu dei força para Joseph. Nossa, esse versículo tem me inspirado tanto. E eu sempre oro assim, né? Que o Senhor dê força para o coro dos 12, saúde, proteção, que eles dirigem a obra na terra. Para o meu presidente de estaca, para o meu bispo, que eles possam receber orientação para guiar-nos, né, na nossa região, e aí vai. Porque o Senhor deu esse poder a eles, as chaves, e nós temos que proteger isso. É o seu dever como membro da igreja, o meu dever é proteger aqueles que o Senhor tem chamado. Isso é respeitando essas pessoas. E é algo tão sagrado assim, sobre chaves, irmãos, que eu vou compartilhar uma pequena experiência. Certa vez eu fui chamado para um cargo de presidência, assim, né? Presidi um distrito, na verdade, uma vez. E eu olhei ali a situação, eu pensei assim: nossa, talvez eu seja chamado. Veio aquele sentimento assim, eu disse, bom, pensei eu, né? Se eu for chamado, fulano e Beltrano vão ser meus conselheiros, tá? Garantido. E chegou o dia, tal, lá no meio da reunião, lá um dia lá, me chamaram para uma entrevista, e daí o presidente da área, que estava lá, inclusive, me estendeu o chamado, manda chamada para cargo e tal. Daí ele me deu uma folha de papel em branco. Agora vai lá na sala, ora e traz os nomes, os 2 nomes. É bem rápido assim, mano. Vai lá, ora. Daí eu peguei a
a folhinha de papel toda assim, eu vou lá orar, porque eu já sei que é fulano e beltrano. Eu cheguei lá na sala, fechei a sala, botei o papelzinho em cima da mesa, me ajoelhei, senhor, estou sendo chamado para esse cargo, é fulano e beltrano, vão ser os conselheiros. Senti um vazio. Não, peraí, o que está acontecendo? Daí escrevi o nome dos 2 irmãos. Daí eu orei de novo, senti um vazio. Mas o que está acontecendo? Daí eu escrevi o nome, eu lembrei assim de um grupo de uns 10 irmãos, que eram os irmãos bons daquela região, tudo, que podiam servir de presidente ou qualquer chamado. Daí eu sublinhei os 2 nomes. Pá! Esses 2. Daí eu orei de novo, senti um vazio. Eu falei assim, nossa. Daí me arrependi profundamente. E falei assim, Senhor, quem é que tu tens chamado para servir? Quem tu queres que sirva? Daí quando eu olhei na lista, 2 nomes, parece que não saltaram assim, mas não sei explicar, parece que vieram, eu marquei esse e esse, né, que veio na minha mente assim, sabe? Parecia que estava saltando para fora os nomes dos irmãos. E eu lembro como eu voltei lá para o presidente da área, tão humilde, tão submisso à vontade de Deus, levei o papelzinho, né, um outro papel só com o nome dos 2 irmãos. Eu orei, penso que o Senhor tem indicado esses 2 irmãos. Ele, tudo bem. Daí foram entrevistados, foi um período maravilhoso nas nossas vidas. Então, mesmo que você vá ter um chamado, mas você ainda não foi chamado, você não tem direito à revelação. Interessante, né? E aí nós podemos aprender muitas coisas sobre revelação. Mas algo que me deu bastante assim alegria é que o Senhor aceita aquele sacrifício que nós fazemos, a nossa oferta, seja em qualquer chamado. E lembra que eu tenho falado várias vezes aqui, irmão, irmã, você é uma pessoa especial, Deus te ama, você não precisa de um chamado formal, você vai lá e serve na tua família, na tua comunidade, na vizinhança, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa bondosa. Claro que eu queria que você entendesse assim, que nós não devemos recusar os chamados que o Senhor nos dá através de seus líderes. Entende? Não, eu posso servir só assim. Não, calma. Não. Menos. Se você receber um chamado, a gente não deve recusar um chamado do Senhor. Tá? Versículo 13 e 14. Faze isso que te ordenei e prosperarás. Sê fiel e não cedas a tentação alguma. Permanece firme no trabalho para o qual te chamei, e nem um fio de cabelo de tua cabeça se perderá, e serás elevado no último dia. Amém. Fim da leitura. Olha que para mim essa leitura é boa, né? Nem um fio de cabelo se perderá. Que continua fiel, continua vivendo o evangelho ali. Eu vou mostrar para vocês um pequeno estudo, mas irmãos, é muito pequeno mesmo, sobre oração, né? Na verdade, eu só peguei uma relação de escrituras para nós podermos ter uma visão um pouco mais ampla sobre a oração. Então eu peguei aqui, eu fiz eu selecionei algumas escrituras sobre oração, e daí eu coloquei assim a oração, a escritura, e coloquei assim o princípio. Qual que é o princípio? O que o Senhor está ensinando, né? Fala uma escritura lá, peguei uma frasezinha, simplifiquei aquela escritura numa frasezinha bem simples. Então vamos ver alguma coisa sobre a doutrina da oração. Irmãos, lembra? Isso aqui é um estudo bem simples, importante, mas muito simples. Não tem objetivo aqui dizer assim, nossa, oração. Não é nada disso. Algo bem simples, tá? Mas que mostra um pouco da doutrina. 35:3. Olha um princípio que eu identifiquei. Ouvi tua oração e te prepara um caminho melhor. Doutrina e Convênio 35:17 ao 19. Princípio. Oração fortalece o teu irmão. Capítulo 38 de Doutrina e Convênio, versículo 30. Te revelo coisas por causa de tuas orações. Doutrina e Convênios 25:12. O canto do justo é uma oração e será respondido com uma bênção. Doutrina e Convênios 10:5.
oração traz poder para vencer Satanás. Alma 10, 22 a 23. A oração dos justos que agora habitam a terra protege os iníquos de completa destruição agora mesmo. Nossa, você já pensou que você é tão importante que a tua oração protege a tua cidade? E às vezes você fica aí triste pensando que não é importante, hein? Já pensou? Vamos lá. Terceiro Nef 18, 20. Tudo que for justo para pedir ao Pai, acreditando que receberemos, nos será dado. Então, olha, você pode pedir qualquer coisa, mas ele fala assim, se for justo, daí você recebe. Doutrina e Convênios 46, 9. Algumas orações deixam de ser respondidas porque de forma alguma representam a vontade de Cristo, mas sim emanam do egoísmo humano. Opa, essa é perigosa, né? Você viu? Às vezes você não recebe a oração porque a oração ali é só egoísmo. Tem que tomar cuidado. Elamã 10, versículos 4 e 5. Não pedirás, aliás, nada pedirás que seja contrário à vontade de Deus. Olha, a vida nossa em harmonia com a minha vida em harmonia com Deus, então eu nunca vou pedir nada que seja contrário à vontade de Deus. Doutrina e Convênios 88, 64. Tudo o que pedires ao Pai, se for para o nosso bem, nos será dado. Se for para o nosso bem, será dado. Agora olha o 88, 65. Se pedirmos alguma coisa que não seja para nosso bem, será para nossa condenação. Então, olha, eu posso pedir qualquer coisa ao Senhor, mas se não for por bem, então Ele vai me condenar. O Senhor vai permitir. Olha, algumas coisas que a gente tem que parar para pensar, irmãos. Doutrina e Convênios 46, 30. Aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é feito como pede. Então, quando eu for orar, procurar sentir a influência do Espírito Santo, eu vou pedir de acordo com a vontade de Deus e vou receber. Fantástico, né? Agora, o que eu mais gosto é Doutrina e Convênios 50, 29 e 30. Fala assim: será indicado através do Espírito o que deveremos pedir. Forte, né? Então, mesmo quando você vai orar, tem que deixar o seu desejo pessoal, procurar colocar a sua vida em harmonia com Deus, e aí o Espírito Santo vai dizer, pede isso, vai te indicar o que você deve pedir. Nossa, é fantástico. Elamã 3, 27 a 30. O Senhor é misericordioso com quem o invoca com sinceridade de coração. A porta está aberta para quem aderir à palavra de Deus. Então são algumas escrituras, e você pode pegar ali no guia de estudo das escrituras, tem um monte que você pode fazer uma por uma, assim, tentar qual é o princípio para tentar entender a doutrina da oração. Como eu falei, isso aqui é uma coisa muito simples que eu estou falando, tá bom? Mas que nos faz entender melhor sobre a oração. E daí, talvez você esteja pedindo assim, nossa, irmão André, eu estou aqui me sentindo assim tão pequenino, né? Tão pequenina, que a minha mente tem que estar em acordo com Deus para eu pedir movido pelo Espírito Santo, e eu às vezes nem sinto isso. Querido irmão, querida irmã, Oliver Cowdery, quando recebeu a Doutrina e Convênios 8 e 9 através do Profeta de Deus, né, que foi ditado pelo Salvador N, o que acontece? Ele também estava no processo de aprender. E tanto é que o Senhor falou, olha, Oliver, se você tivesse sabido do que eu estou te ensinando agora no 9, né, sessão 9, você conseguia traduzir. Mas você parou, então agora não convém. É um processo, mas o Senhor fala, não te condeno. Então, olha, você que está me ouvindo é uma pessoa tão especial, com um esforço tremendo para viver os mandamentos, para estar próximo de Deus.
Eu e vocês, nós estamos nesse processo de aprender cada vez mais sobre o Evangelho, sobre o plano de salvação de nosso Pai Celestial, ter essa perspectiva da eternidade. E, então nós estamos nesse processo. Para finalizar, eu gostaria de ler uma citação do presidente Ezra Taft Benson, que diz assim: desejarmos crescer em santidade, aumentando na graça de Deus, nada poderá tomar o lugar da oração. Deem à oração, a oração diária e secreta, uma posição de destaque em sua vida. Não passe um único dia sem ela. A comunhão com o Todo-Poderoso tem sido uma fonte de força, inspiração e sabedoria no decorrer da história do mundo para os homens e mulheres que moldaram para o bem o destino de pessoas e nações. O presidente, fim da citação, o presidente Ezra Taft Benson, ele proferiu isso em 1974. Irmãos, eu estou muito grato, então, por termos compartilhado essa sessão 8 e 9. Lembra, nós podemos aprender muito mais, e o que eu tenho aprendido em relação às Escrituras é assim, ó. Eu tive mais contato com as Escrituras, eu comecei a ter mais contato com as Escrituras quando eu tinha 18 anos. E de lá para cá eu sempre tive contato com as Escrituras, praticamente diário, né? Mas tem sido um processo na minha vida. E quando você me pergunta assim, mas você conhece bastante? Irmãos, eu estou arranhando, como você, não se assuste. Nós estamos todos arranhando ali, irmão. Nós estamos começando a descobrir o Evangelho, sabe? Nós estamos aprendendo como é. Os profetas estão nos guiando. O nosso Salvador Jesus Cristo faz um grande esforço para nos, nas nossas orações, na medida que nós queremos inspiração, para nos ensinar. Ele não nos condena, mas ele quer que a gente continue tentando. E exige um esforço pessoal para fazer isso, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha uma ótima semana. Encerramos aqui Doutrina e Convênios de 6 até o 9. E, uma coisa importante. Por favor, tá? Não pense assim, eu vi no vídeo lá com o irmão André, não preciso assistir a aula da escola dominical. Que grande erro se você pensar isso. Preste muita atenção. Esse estudo que nós estamos fazendo é apenas uma preparação para a tua vida, mas para ti também participar da aula da escola dominical. Não é para você estar lá, eu aprendi isso. Não. É para você ter a mente aberta, porque o Senhor vai te revelar coisas enquanto o teu professor da escola dominical estiver compartilhando com você. Pode ser online a aula. Mas esse professor foi chamado por inspiração de Deus para transmitir algumas coisas que são importantes para a tua unidade, para as pessoas que estão ali, e você é membro dessa unidade. Então, use esse vídeo que nós temos aqui dessas aulas apenas como uma preparação. E quando você for na tua aula da escola dominical, tenha o teu coração e a tua mente aberta para que o Senhor possa revelar coisas para você. E eu testifico que Ele revela, tá bom? Vamos encerrar então. Se você gostou deste vídeo, então compartilha com os membros da sua aula. Se gostou, se aprendeu algo, se o Espírito te inspirou de alguma forma, compartilha. E eu estou muito grato de você ter assistido essa aula completa até aqui, né? Que alegria. Tchau, uma boa semana.